Oi, pessoal. Eu sei que vocês gostam de fofinhos como eu. Segue o vídeo. Quem sabe você me aceita O como assunto seu da guru. vez é sempre o guru é necessário ou virou dependência? Será que a gente... Nesse canal a gente fala muito sobre o guru, né? Mas qual é a verdade sobre os gurus que ninguém te conta? Seria o fim da era dos gurus? Tattvamasi Dalai Lama, Sikhs, Yogananda, o guru interior realmente existe? Temos tratados como a Guru Gita, temos religiões que deixaram os seus gurus porque o último guru disse que não queria causar dependência. Então a gente tem que, às vezes, parar e pensar em tudo isso, né? Vamos começar extremamente com a pergunta mais desconfortante de todas elas. Vamos lá. A pergunta é, se o objetivo espiritual é a liberdade, por que tantas tradições criam dependência em figura humana? Não importa qual. Será que o guru, o pastor, o padre, o iniciador é realmente indispensável ou isso virou estrutura de poder? Curiosamente, algumas das maiores tradições espirituais começaram a apontar justamente para o fim dessa existência de um guru externo. O que significa guru? Você pode dizer, originalmente, guru não significava uma celebridade espiritual. A palavra guru vem do sânscrito, né? Gu seria escuridão e ru, aquele que remove, aquele que tira a ignorância. Ou seja, o guru é aquele que remove a ignorância, a escuridão daquilo que eu não sei. Mas remover a ignorância é diferente de criar submissão. O professor remove ignorância. No caso dos Sikhs, a gente tem toda uma tradição do sikhismo, mas eles tiveram gurus humanos durante toda a sua tradição, mas em determinado momento isso simplesmente termina. O 10º guru do sikhismo declara: não haverá mais gurus humanos. O Guru Granth Sahib se torna o Guru eterno. É um livro. E isso reduz drasticamente disputas de poder, cultos de personalidade, de manipulação espiritual. E talvez a mensagem fosse: o ensinamento deve sobreviver sem precisar da idolatria a uma pessoa. Isso continua, né? Porque o Dalai Lama também diz ou prevê ser a última encarnação do Dalai Lama, né? Na frase dele, né, ele levantou essa possibilidade de ter parado ali, dele não ter mais um sucessor. Isso é muito simbólico. É um guru vivo dizendo que não vai ter sucessor. Porque até uma das instituições espirituais mais tradicionais do planeta começa a questionar a necessidade da figura central de um homem. Talvez a espiritualidade do futuro precise ser menos baseada em autoridade e mais em consciência. Paramahansa Yogananda, ele não deixou sucessores. Ele teve predecessores, e ele valorizava essa figura do guru, né?
Lahiri Mahasaya, Shukteshvar. Mas ao mesmo tempo ele falava constantemente da experiência com Deus, da comunhão interior, da meditação como caminho direto a essa consciência crística, essa consciência Shiva. O verdadeiro mestre talvez não queira servidores eternos, talvez queira pessoas livres. Outros movimentos, como a ISKCON, tem a crise dos Ritviks, que são simplesmente sacerdotes, não gurus iniciadores. Para a gente entender alguma coisa também, então os Hare Krishnas, depois da morte de Srila Prabhupada, surgiu uma grande questão. Os gurus realmente tinham a mesma legitimidade que tinha Srila Prabhupada? Ou a iniciação deveria continuar ligada apenas ao fundador? O movimento Ritvik, que não é novidade, defende que Prabhupada continue sendo o principal guru iniciador e digno de adoração. E que todos os outros são gurus professores, são Shiksha gurus. Isso revela algo muito importante. Muitas crenças começam a desconfiar dessa institucionalização espiritual. E a gente sabe, não pode negar, o perigo da figura psicológica de um guru. E aqui entra uma visão mais madura, de verdade, para você poder parar e pensar tudo isso. Transferência psicológica, carência emocional, busca paterna, necessidade de certeza vir na boca de alguém que às vezes caga que nem você caga. Às vezes a pessoa não procura a iluminação. A pessoa procura alguém que pense por ela. Olha que perigo. Buscar pessoas que pensam por você. O perigo começa quando o discípulo entrega não apenas a confiança, mas a própria consciência a alguém. E isso não é novidade, vai causar escândalos. Quantos escândalos espirituais não tem por aí? Abusos emocionais e físicos, dependência, perda de identidade. Não preciso dizer nomes, vocês estão cheios de nomes por aí. O Guru Gita, que é o Gita do Guru, né, a canção do Guru, o próprio Shiva, ele explica isso. E em muitas interpretações aponta para o Guru como um princípio divino. Não apenas uma pessoa. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Eu vou então trazer este Guru, despertar este Guru interno. Despertar essa figura que está em mim. Às vezes a dependência gera extremismo. Eu não vou dizer que guru é uma fraude, porque professor não é fraude. Eu não vou dizer que ninguém precisa de mestre, porque os professores estão aí explicando e ensinando coisas. As pessoas precisam de orientação. Mas a orientação não quer dizer escravidão emocional. Um verdadeiro mestre, um bom professor, um bom guru, é aquele que devolve ao discípulo o poder de ser ele mesmo, de ser até maior do que ele mesmo. A verdade depende de algo interno, não externo. Se eu depender de algo externo, eu nunca serei livre. Nunca serei livre. A gente pensa que aí, eu vou estender gurus a pastores, a qualquer outra coisa. Liberdade espiritual ou dependência, carência? Porque tantas pessoas entram em crise e deixam tudo, ou largam tudo, ou se submetem a tudo. E perdem a sua própria essência e consciência.
Gurus. Quantas pessoas não idolatram demais? O guru remove a ignorância, mas ele cria submissão. Talvez as pessoas não procurem por iluminação. De fato, elas procuram por alguém que pense por elas. O verdadeiro mestre não quer discípulos eternos. Ele quer criar novos mestres. O Dalai Lama cogitou terminar nele a própria linhagem. Os gurus encerraram os gurus humanos. A ISKCON e Prabhupada conseguem fazer isso sem ter uma sucessão. O guru é realmente necessário para conduzir a autonomia? Ou é só uma sombra? Conta pra mim aqui nos comentários. Você tem um guru? Você vê um guru como um ser divino? Ou como um professor? Porque a palavra significa isso. Temos gurus de matemática, temos o Gurukula, que são as escolas. Então a gente tem que, às vezes, o nome tem o poder de prender e te agarrar nisso. Não quero dizer que eu nunca tenha tido guru. Tive tanto meus gurus da escola que me ensinaram matemática, idiomas, sânscrito, a própria Bhagavad Gita. Mas até onde essa figura, ela é uma figura divinizada ou é uma figura que me causa prisão? Conheço várias pessoas que deixam de fazer coisas porque o guru disse para não fazer. O guru é um representante de Deus na Terra, mas quem é que escolheu? E como é que temos tantos gurus por aí? Né? Tem o atual, o Sadhguru, que parece-se que é um grande guru, mas ele é um guru que vai substituir a figura de Deus? Será que esses que deixaram seus escritos, como Srila Prabhupada, da ISKCON, ele disse que se você passasse a vida inteira, ele falava, não precisa de escrever mais livros sobre Krishna. Tudo que eu escrevi, se você passar uma vida inteira tentando compreender toda a verdade que eu fiz. Paramahansa Yogananda fez a mesma coisa. Ele não conseguia dar a Kriya Yoga e ensinar para todo mundo, porque tinha a limitação física. Mas ele fez um curso que existe até hoje, que são com suas palavras, e ele ensina tudo aquilo que tem que ser ensinado. E ninguém mais vai se intrometer nessa história, porque é entre você e quem deixou aquele ensinamento. E será que hoje em dia, nessa nossa geração, nessa nossa fase, a gente está mesmo preparado para prestar reverências para um guru que caga? E às vezes, não apenas necessidades fisiológicas, porque aí tá tudo certo, mas aqueles que fazem cagadas pela vida, que causam escândalos, que desfazem instituições. Será que a necessidade do guru não fala mais sobre a sua necessidade de ser aceito, a sua necessidade de um vazio paternal ou maternal, do que propriamente com a figura do guru, com a figura do seu pastor, com a figura do seu líder espiritual? Isso não é um pouquinho de Freud comprovando esse vazio criado em algum momento e que você tenta transformá-lo agora em algo religioso? E eu vou te dizer, atenção. Atenção aos gurus do passado que nos ensinaram tantas coisas, boas e ruins. Aqueles que as pessoas admiravam e hoje estão atrás das grades, outros que são perseguidos porque fizeram coisas que pessoas que eliminam a escuridão não fazem. Será que você não deveria conectar com seu Deus interno, ao invés de ficar buscando solução externa? Ah, mas eu não preciso de iniciação. Eu tive algumas iniciações, sim. Mas quer saber? Metade, ou mais da metade delas, é
poderia ter obtido. Hoje em dia temos vídeo, né? Dá pra ver vídeos, dá pra ter conhecimento, até porque existem gurus à distância. Você pode morar no Brasil e seu guru mora na Austrália. E vocês terem contato simplesmente por Skype, por alguma coisa desse tipo. Mas e aí? Vamos parar para pensar até onde o guru é uma necessidade divina, uma necessidade realista, algo para retirar o ego. Mas como é que eu tiro o meu ego aumentando o ego de algum outro ser defecante? Complicado, né? E meus respeitos vão para todos aqueles que foram meus gurus. E eu não vou dizer que eu tenho nada a reclamar de nenhum deles, mas eu os considero hoje, salvo uma exceção ou outra, como grandes professores que ensinaram gerações, que continuam ensinando, apesar de não estarem na sua presença física. Deixe seu comentário aí. A gente se fala no próximo encontro. Namastê. Om Tat Sat. Ainda não concluí os tais 14 magistrões. Eu não sei se você ficou concluído. Mas